O tema da nossa palestra hoje, o nosso estudo, como você queria chamar, vai ser sobre a função dos levitas. Então, o texto que eu queria colocar como base, se você quiser abrir a sua Bíblia, se não, nós temos aqui os textos, está em Números, no capítulo 3. De qualquer forma, você pode abrir a sua Bíblia e deixar em Números, capítulo 3, até porque nós vamos sempre nos reportar a esse texto, de Números, capítulo 3. E esse texto aqui, ele trata muito aqui sobre a questão da escolha dos levitas, a função dos levitas, todas as atribuições de quem eram os levitas, enfim, esse texto de Números vai estar tratando. E eu vou ler inicialmente 3 versículos, 2 de Números 3 e 1 de Números 8. E assim diz a palavra de Deus: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Tomam os levitas, Números 3:45, tomam os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. E separarás os levitas, Deus diz, do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Não sei se vocês observaram, mas nesses 3 versículos existe uma expressão que está nos 3 versículos. Qual é a expressão? Os levitas serão meus. Observe como Deus está dizendo isso em alto e bom som. Separa os levitas, porque os levitas serão meus. É isso que Deus está falando. E a grande pergunta que se coloca dentro de nós é: se Deus disse que os levitas são dele, então quem são esses levitas? No Antigo Testamento, quando Deus estava falando a Moisés e dizendo: separa os levitas, porque esses levitas são meus, quem eram os levitas? De quem Deus estava falando? Então eu queria começar realmente do básico, do bem básico mesmo. Talvez até você já saiba isso, mas eu queria começar falando sobre quem são esses levitas. Quem eram os levitas no Antigo Testamento? Então, primeiro, originalmente, levita significa descendente da tribo de Levi. Originalmente significa isso. Tanto é que o texto que eu coloquei ali, Êxodo 4:14, a Bíblia fala justamente, antes de Deus instituir essa ordem levítica, Deus está falando com Moisés, nesse texto de Êxodo 4:14, e Deus está chamando Moisés para ir até o encontro de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés entra na luta tanto, dizendo que não quer ir, que é pesado de língua, que Deus diz a Moisés: olha, faz o seguinte, chamarão o levita, que ele vai ser a tua boca. Então essa palavra levita, ela já existia mesmo antes da instituição do ministério levítico, porque o levita literalmente significa descendente da tribo de Levi. E aí vem outra pergunta: quem era então esse Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia, depois de Rubens e Simeão. Seu nome, o nome de Levi, está ligado ao verbo unir. Se você lembrar na história, no texto que eu coloquei aqui, Gênesis 29:34, fala sobre o nascimento de Levi. É interessante que, se você lembrar, na época havia uma briga ali entre Raquel e Lia, as duas irmãs. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel, desprezava de certa forma a Lia. E o que é que acontece? Naquela época, um filho daria àquela mulher, na ideia de Lia, um amor especial do seu marido. E quando ela tem Levi, o terceiro filho, ela diz assim: que agora o meu marido vai se unir mais a mim. E por isso que ela coloca o nome de Levi, que vem do verbo hebraico de unir. Então essa ideia do verbo do nome de Levi é a ideia de união. Terceiro, não há nenhum fato especial e exclusivo tratado na Bíblia sobre Levi. Se você for tentar vou observar essa escolha de Deus para a tribo de Levi, olhando para a história de Levi, você não vai ver nenhum fato especial da história de Levi. Pelo contrário, especial de bom. O único fato que a Bíblia destaca de Levi é só quando ele e Simeão vão lá e matam o outro povo lá, porque eles tinham estuprado a sua irmã. É a única coisa que Deus fala, que a Bíblia fala especialmente de Levi. O restante é uma história normal, uma história como qualquer outro filho de Jacó. Então não tem nenhum fato especial que vai dizer: Deus escolheu a tribo de Levi porque Levi fez isso. Então nós não temos esse fato. Em quarto lugar, que eu queria destacar, Levi ele teve 3 filhos. Em Gênesis capítulo 46:11 diz que ele teve 3 filhos. E o nome desses 3 filhos de Levi era Gerson, Coate e Merari. Talvez você diga: mas por que você está falando isso? Daqui a pouco eu vou voltar esses 3 nomes e você vai entender por que eu estou falando isso. Vou dar esses nomes: Gerson, Coate e Merari. São os 3 filhos de Levi. Então, agora sim nós vamos falar sobre a separação da tribo de Levi. Como é que essa tribo é separada? O que foi que aconteceu que proporcionou que essa tribo fosse separada por Deus e que esses levitas fossem de Deus? Primeiro fato: os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos de Israel por causa da ocasião do episódio do bezerro de ouro.
quando Moisés desceu do monte e viu todo o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou um posicionamento dos israelitas. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para servir somente ao Senhor. O texto que eu coloquei ali, que é Êxodo 32, 26, diz: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, Moisés dizendo ao povo, quem é do Senhor, venha até mim. E a palavra de Deus diz, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então observe aqui, nós já começamos a ter uma separação. Você lembra da história? Moisés estava no monte, ali diante de Deus, e demorou muito no monte, o povo pensava que Moisés tinha morrido. E aí o que acontece? Chama o pessoal de Arão e diz, olha, vamos construir algum Deus para que nós possamos adorar. E ali as pessoas constroem, fazem um bezerro de ouro. Depois que eles constroem aquele bezerro de ouro, começam a se prostrar, começam a adorar aquele Deus. E aí quando Moisés desce do monte e vê aquele povo, e Moisés se ira dentro daquela situação, e aí quando Moisés diz, olha, quem é do Senhor, vem até mim. E a Bíblia diz que naquele momento a tribo de Levi chega até Moisés, e naquele dia nós sabemos que foi morto mais de 3.000 pessoas, por causa dos levitas. Os levitas mataram aquelas pessoas, mas observe, os levitas já começam a se separar como uma tribo que era do Senhor, como um povo que escolheu servir a Deus. O segundo fato que marca a separação da tribo de Levi, eu queria que você prestasse minha atenção, é o seguinte: antes do tempo mosaico de Moisés, as oferendas provavelmente eram feitas pelo chefe da família. O chefe da família era quem tinha a função, antes de Moisés, de estar prestando culto a Deus, representando, sendo sacerdote da sua família. Mas o que acontece? Agora Deus estava criando uma nação em Israel. Através de Abraão, e agora se consolidando com Moisés, Deus estava criando uma nação. E para criar esta nação, Deus agora escolhe uma ordem sacerdotal para poder ministrar dentro de Deus. Em outras palavras, agora não é mais o chefe da casa que vai agora representar sua família somente, mas agora tem um representante da nação que vai representar os homens diante de Deus. Quem é? A ordem sacerdotal. E aí o que acontece? O primeiro sacerdote escolhido por Deus, se você lembrar, foi Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, e os seus filhos que o auxiliavam eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então observe, aqui estava o povo, o grupo sacerdotal, para ministrar diante de Deus. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 5. Mas tem um detalhe: Nadab e Abiú, a Bíblia diz em Números 3:4, que quando eles ofereceram fogo estranho na presença de Deus, o que foi que aconteceu? Eles morreram, eles foram fulminados na presença de Deus. Então só ficaram 3 pessoas. Só que você vai perceber o seguinte, que na época havia muito trabalho para fazer. Daqui a pouco você vai ver qual era o trabalho que o povo tinha, e você vai ver que tinha muito trabalho para pouca gente. E aí é quando Deus, isso acontece, a morte de Nadab e Abiú é narrada em Números 3:4, como eu coloquei ali. Em Números 3:6, Deus escolhe a tribo de Levi. A Bíblia diz, depois deste evento, em que ficaram somente Arão e seus 2 filhos, Deus escolhe a tribo de Levi para que servissem a quem? Para que servissem a Arão. Então veja, Nadab e Abiú eles morrem, no versículo 4. No versículo 6 a Bíblia diz que Deus chama a tribo de Levi. Para quê? Para que eles pudessem servir a tribo de Arão. A tribo de Arão, perdão, aos sacerdotes, que Arão era da tribo de Levi também. Então aqui você tem mais um fato que marca essa separação. Primeiro, a história do bezerro de ouro. A tribo de Levi se posiciona, nós vamos servir ao Senhor. Segundo, a ideia aqui dos filhos de Arão que morrem, e os levitas vão substituí-los de certa forma, para darem um suporte ao ministério de Arão. O terceiro fato que vai marcar também a escolha da tribo de Levi é o seguinte: em Êxodo 3, do 1 e 2, Deus diz que todo o primogênito dos filhos de Israel era dele. Se você lembrar de Êxodo 13, Deus vai anunciar a sentença que estava para derramar sobre o faraó, né? E ele diz a última praga, que seria a morte de todos os primogênitos. E Deus diz, agora os primogênitos dos filhos de Israel, eles não vão morrer. Agora detalhe, esses primogênitos, eles são meus. Então observe, os primogênitos dos filhos de Israel, eles eram de Deus. Deus disse isso. Mas observe, em Números 8:18 e nos versículos anteriores que nós lemos no início do nosso estudo, a Bíblia diz que Deus substituiu os primogênitos pelos levitas. A Bíblia diz que Deus escolheu os filhos de Israel, os primogênitos, e agora em Números 8:18 ele diz, agora eu quero os levitas. E os levitas vão substituir os primogênitos dos filhos de Israel. Então observe, o texto que está aqui, Números 3, 12 e 15, só para você constatar na Bíblia, diz o seguinte: Deus dizendo, eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Presta atenção, Deus dizendo, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas, mais uma vez, serão meus, porque todo primogênito é meu.
desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então observe que os filhos de Levi, a escolha da tribo de Levi, ela tem esse caráter de substituição. Os primogênitos, agora Deus ele diz, os levitas serão meus em substituição aos primogênitos. Aqui nós temos uma observação, preste atenção. Todo levita, ele é um sacerdote. Mas nem todo sacerdote ele é um levita. Como eu falei, Arão ele era da tribo de Levi, mas ele era sacerdote. Então, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Então preste atenção nisso. A principal função dos levitas, nessa época, qual era? Era servir o povo de Arão, a ordem sacerdotal. Esta era a função dos levitas. E daqui a pouco você vai ver qual era o serviço que os levitas prestavam naquela época, na época do Pentateuco. Só que tem um detalhe: o dever do sacerdote, somente ele poderia executar. Por quê? O oposto receberia uma pena de morte. O texto que eu coloquei ali, Números 3:10, Deus é explícito dizendo: olha, o trabalho do sacerdote, só quem vai fazer é ele. E o estranho que se aproximar, ele vai morrer. Por isso que eu estou dizendo, Deus ele age de forma organizada com o povo. Deus está organizando a sua nação e ele começa a pensar nos mínimos detalhes. Ele pensa na ordem sacerdotal, ele escolhe os levitas para desempenhar um trabalho, ele escolhe o profeta, posteriormente ele vai escolher os reis. Então Deus está agindo de forma organizada para que esteja ali dirigindo o seu povo em toda a caminhada do Antigo Testamento. Portanto, se fôssemos resumir a função dos levitas em apenas uma palavra, seria servo. Essa seria a palavra que nós fôssemos resumir do levita. O que é um levita? O levita é um servo. Ele é um servo. E ele vai servir onde? Daqui a pouco você vai ver. Veja o Números 18:6 que a Bíblia diz: eu, esse que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós, ó Senhor, para servir na tenda da congregação. Observe Números 18:21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam. Serviço na tenda da congregação. É serviço. O que Deus está dizendo aqui é: eu chamei os levitas para servir. Eles são chamados para servir. Esse outro versículo, Deuteronômio 10:8 diz: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome, até ao dia de hoje. Observe, mais uma vez, a palavra servir está presente. É o serviço. Mas quais eram os serviços que os levitas prestavam no início do ministério? Eu disse que eles tinham muito trabalho para fazer. E qual era esse trabalho? O que era que eles faziam? Você vai ver agora. Desmontar, carregar, montar e manter o tabernáculo de Deus. Era essa a função deles. Desmontar, montar, carregar e manter o tabernáculo de Deus. Observe o texto que eu coloco aqui, Números 1:50-51. A Bíblia diz: mas incumbe os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão o tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar morrerá. Observe os versículos que se destacam aqui: cuidar, levar, ministrar, desarmar, armar, acampar. Só é você lembrar da época. Aqui o povo não tinha um lugar fixo, eles estavam caminhando no deserto. E era normal o povo sair daqui e ia se acampar em outro lugar. E aí quem era que tinha a função de carregar as coisas? Os levitas. Era o levita que ia lá, olha, ia desmontar o tabernáculo, desmontou tudo. Agora ele vai lá, coloca tudo no boi, daqui a pouco a gente vai ver como ele fazia isso. E de repente leva. Eles vão estar monitorando. Vamos lá, tá tudo certo aí? Não, tá vendo? Não, isso aqui não é assim, vamos fazer e tal. Cuidou de todos os utensílios do tabernáculo, levou, chegou lá, monta tudo isso, tal, deixou tudo montado. Isso quem fazia era os levitas. Mas não apenas isso, os levitas também, nós vamos ver daqui a pouco, que eles tinham uma localização estratégica que Deus tinha colocado eles no acampamento. Porque até nisso Deus pensou. Deus colocava os levitas em um lugar estratégico para que o povo não fosse consumido diante da sua ira. Vamos caminhar. Nessa tarefa, cada família de Levi tinha uma função determinada. Você lembra que eu disse que Levi tinha 3 filhos? Coate, Merari e Gerson. Cada família tinha uma função. Queridos, veja como Deus ele organizou. Veja como Deus ele se preocupou nos mínimos detalhes. Ele poderia ter dito: não, leva de qualquer jeito esse negócio. Leva de qualquer jeito, o que importa é a montagem lá. Mas Deus disse: não,
vai ser tudo do jeito que eu estou dizendo. Eu vou agir de forma organizada nos mínimos detalhes. Observe as 3 famílias, deveres das famílias dos levitas. Primeiro, a família de Coate, os coatitas. Eles eram incumbidos de transportar os móveis depois que eles fossem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes, os únicos que podiam neles tocar. Essa era a função dos filhos de Coate, os coatitas. Não era de cobrir os móveis. Somente quem podia cobrir os móveis era o sacerdote. A gente vai sair desse acampamento, vai sair pelo deserto. Tudo bem, vamos lá, vamos sair. Quem é que cobre? Os sacerdotes cobrem. Então os sacerdotes cobrem os móveis, os utensílios do tabernáculo. Depois, os filhos de Coate vão levar esses utensílios até o local onde eles forem ficar, até o local onde eles forem se acampar. Aqui seria o dever dos filhos de Coate, os filhos de Coate, os coatitas. Os gersonitas, os filhos de Gerson. Eles cuidavam das cobertas, cortinas e véus do templo. Essa era a função dos gersonitas. Somente cortinas, cobertas e véus do templo. Essa era a função dos gersonitas. E, por fim, os meraritas, os filhos de Merari, tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Essa era a função. Então, observe, um responsável pelos utensílios, os coatitas, o outro, os gersonitas, pelo templo, pelo véu, pelas cortinas, era essa a função. E o terceiro, que eram os meraritas, que estavam ali com a estrutura do tabernáculo para montar, desarmar tudo isso, eram os gersonitas, os meraritas que faziam. Então, observe, cada um tinha a sua função. Observação interessante, preste atenção, isso aqui é que é interessante, e talvez você vai lembrar de um fato, aí daqui a pouco eu vou tocar nesse fato, mas talvez já sendo uma luz aí na sua mente, de um fato que ocorreu posteriormente. Os filhos de Gerson, que eram responsáveis pelas cortinas do véu, cortinas, véu e coberta, os filhos de Gerson receberam 2 carros e 4 bois para transportar essas cortinas e véus. Eles receberam 2 carros e 4 bois. Os filhos de Merari receberam, que estavam responsáveis pela armação do tabernáculo, eles receberam 4 carros e 8 bois, enquanto que os coatitas, os filhos de Coate, que tinham a função de carregar os utensílios, o que acontece? A Bíblia diz que eles eram obrigados a carregar nos ombros os móveis, que eram por demais sagrados e preciosos para serem transportados por carros de bois. Até nisso Deus se preocupou. Só olha, tem as cortinas, deixa lá que os gersonitas eles levem isso, eu vou dar carros e bois para que eles levem. Ah, tem a armação também? Faz o seguinte, coloca os filhos de Merari e dá aí 4 carros e 8 bois e eles vão levar isso aí. Agora tem um detalhe, os utensílios, a arca da aliança, essa vão ter que levar nos ombros. Porque essa aqui, ela tem um valor, ela tem uma preciosidade. E ela não pode ser carregada por bois, mas ela tem que ser carregada nos ombros. Eu acho que você já lembrou de um camarada que tentou carregar nos bois essa arca e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Então já deu para perceber aí como esse camarada ele se deu mal quando tentou desobedecer a ordem de Deus. Então, aqui também, como eu falei, tem uma posição que os grupos ficavam. Em Números capítulo 1, versículo 52 e 53, a Bíblia diz o seguinte: os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas, preste atenção, mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Eu vou aqui colocar na prática como é que ficava isso aqui no acampamento de Israel. Ficava mais ou menos assim. Aqui no meio você tem o tabernáculo, e aqui você tem as posições das tribos de Israel. E aqui você tem as tribos que ficavam ao norte, as tribos que ficavam ao sul, as tribos que ficavam à sua direita ao leste e as outras que ficavam ao oeste. Então observe o seguinte: aqui entre as tribos e o tabernáculo, Deus colocou os levitas para que ficassem mais próximos do tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus fez isso, sabe por quê? Para que os levitas se vissem de para-choque diante do povo. Para quando Deus se irasse com o povo, para que Deus olhasse assim e visse os levitas. É isso que diz lá em Números capítulo 1, versículo 51 e 52. Deus coloca os levitas, observe, à sua esquerda os gersonitas estão, ao norte os meraritas, aqui embaixo os coatitas, e aqui estavam os sacerdotes que eram Moisés e Arão, e os seus filhos, a ordem sacerdotal. Então Deus se preocupando com o povo e dizendo: olha, aqui vocês vão ficar acampados, mas aqui entre o povo e entre eles, vai ficar a tribo de Levi. Deus ele se preocupando com o povo, louvado seja o nome do Senhor. Outras observações que eu queria que você prestasse atenção.
Primeiro, os levitas iniciavam suas atividades aos 30 anos, mas provavelmente desde os 25 começavam a se preparar. Aos 30 anos eles começavam efetivamente as suas obrigações. Só que, segundo a maioria dos estudiosos, dos 25 aos 30 anos, eles tinham um período de preparação, onde eles iam ali observar, estudar, se preparar para que pudessem exercer o seu ministério com apreço, com perícia. Então, observe, parece que até o povo de Israel eles se preparavam também. Se preparavam, os sacerdotes, os levitas, eles estavam se preparando. Segunda observação, os levitas não possuíam qualquer herança de uso exclusivo na terra prometida. Eles não tinham herança de uso exclusivo. Quando Deus vai distribuir as terras, os levitas não têm essa herança para si de uso exclusivo. Não. Até porque nós vamos ver daqui a pouco que a sua herança era o Senhor. Era o Senhor que era a sua herança. Observe, os levitas eles eram sustentados pelo dízimo do povo. Isso aqui acho que já sabe, né? O povo dava o seu dízimo no Antigo Testamento para sustentar a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, a tribo levita, que cuidavam do templo, né? Estavam servindo no templo. Não havia uma parte musical, preste atenção, não havia uma parte musical no culto estabelecido pela lei de Moisés, embora as orações e sacrifícios incluíssem o sentido de louvor, adoração e ação de graças. No Antigo Testamento, no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você não vê a menção de uma ordem levita cantando, tocando no templo. Você não vê isso aí. A função deles era essa, era desarmar, armar, montar, cuidar do tabernáculo. Servir a tribo de Arão. Lá na ministração, era essa a função dos levitas. Não tinha uma ordem musical até essa época. E aí, quando eu colocar a mudança, agora, muito tempo depois, Davi inseriu a música como parte integrante do culto. E aí Davi é quem insere a música como parte integrante do culto. Afinal, ele era músico composto desde a sua juventude. Então, atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Aí, quando você tem com Davi, muitos anos depois de Moisés, aí você tem uma ordem musical instituída e alguns dos levitas é quem vão participar como músicos na casa de Deus. Eu vi um sorriso no pessoal. O pessoal estava dizendo aí, vai falar. Será que os levitas não tocavam? Eles tocavam também. Eles tocavam, agora que eu estou falando é que essa ordem ela vem bem depois, quando alguns dos levitas vão se dedicar à parte musical. Então vamos colocar aqui, só para terminar essa parte de funções, algumas outras funções das tribos de Levi. Primeiro, a tribo de Levi elas tinham uma função também, posteriormente, né, depois que o povo se insere, fica em uma terra, posteriormente eles vão ter uma função especial na ação do juízo. A ideia aqui, no texto que nós colocamos, Deuteronômio 17, 8, 9, a ideia aqui dá o seguinte, de que os levitas, provavelmente, eles eram consultados em algumas decisões importantes. E eles tomaram uma decisão importante, então consultavam os seus levitas, para que eles pudessem ali ter uma ação especial no juízo de algumas questões. Outra função, os levitas tinham a função de ensinar a lei. E lembre, eles ensinavam a lei junto a quem? Junto ao sacerdote. Que o sacerdote na época de Israel, ele tinha essa função, a atribuição de ensinar a lei. E o levita, junto ao sacerdote, ele tinha também a função de ensinar a lei. Você tem alguns versículos aqui que falam sobre esse ensino da lei dos levitas. Outra função que nós vemos no Antigo Testamento, alguns levitas, no caso no tempo de Davi, 4.000 levitas, eram porteiros. Alguns levitas, no tempo de Davi eram 4.000 também, louvavam com instrumentos. Outros levitas, alguns no tempo de Davi, 26.000, está a referência também aqui, superintendiam na obra de Deus. E o superintender aqui na obra de Deus, dá a ideia de trabalhar, aquele que fala assim, que trabalha onde tiver. O que é que tem para fazer? Então o levita está lá, ele está trabalhando, está fazendo, seja como porteiro, seja como músico. Agora eles superintendiam, e aqui dá a ideia tanto de trabalhar em ofícios variados, como também de ter um trabalho especial gerenciando outras pessoas. Ou seja, é a ideia de alguém que está ali cuidando, no caso do levita, primeiro do tabernáculo, e depois do tempo, quando o povo se insere, tem tempo na época de Salomão. Outra função dos levitas, alguns no tempo de Davi, 6.000, eram oficiais e juízes. Outra função, eles guardavam o tesouro da casa de Deus. E por fim, eles deviam estar assiduamente no templo. Isso aqui é importante, vejam. Os levitas, eles precisavam estar assiduamente no templo. Eles deviam estar lá. O levita não era somente aquele que cantava uma vez por mês e depois você procurava ele. Cadê ele? Desapareceu. Eita, fulano nunca mais veio para aqui. Não. Tanto é que havia uma ordem. Os levitas, eles precisavam estar de manhã e à tarde na casa de Deus. Lógico, tinha uns turnos. Mas observe que essa tribo estava ali presente, eles estavam marcando presente, havia um compromisso com o templo, havia um compromisso com o Deus do templo, havia um compromisso. Amém. Os levitas eram comprometidos. Então essas são algumas das funções, como eu falei,
E agora eu queria colocar somente uma aplicação. Atualmente muitas pessoas chamam de levita os músicos da igreja. Mas percebemos em nossa abordagem que os levitas no Antigo Testamento não se limitavam apenas a cantar. Por isso, chamar os músicos atuais de levitas é reduzir o papel destes e utilizar uma prática do Antigo Testamento para a nova aliança. O que quer dizer com isso? No Novo Testamento você não tem nenhum levita no Novo Testamento. Em nenhum momento a Bíblia fala dos levitas. Assim como também dos sacerdotes. Hoje nós temos os pastores, nós temos os presbíteros, nós temos diáconos, mas em nenhum momento a Bíblia fala dos sacerdotes. E aí eu lembro de Charles Hodge, um teólogo, quando ele disse que é nesse momento onde o silêncio da Bíblia fala com bastante eloquência. Porque é um silêncio que é importante, veja, não fala. Por quê? Porque a ordem levítica era uma ordem da antiga aliança. E quem são os levitas de hoje? Se nós fôssemos dizer quem são os levitas de hoje, todos nós que temos a função de servir na casa de Deus, somos de certa forma levitas. Assim como a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Porque temos livre acesso na presença de Deus para dar esse sacrifício de louvor. Então todos nós temos isso no nosso coração, temos isso na nossa prática. Mas se você quiser colocar uma ordem levítica, dizer assim, olha, essa ordem aqui ela é separada, então você está colocando uma coisa que a Bíblia se cala. A Bíblia não fala desta ordem separada no Novo Testamento.